Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui para mais uma edição da nossa revista radiofônica. Sim, informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta-feira. Ai, beleza, hein? Sexta-feira, dia 16 de novembro de 2018. Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programinha de rádio. Adeus, Brasil! Cubanos do Mais Médicos começam a deixar o país em 10 dias. Será que o edital a ser lançado em caráter de emergência pelo Ministério da Saúde vai dar conta de repor esse pessoal? Vamos falar sobre. Neto de Peixe. Você precisa conhecer o executivo escolhido por Bolsonaro para presidir o Banco Central. Precisa conhecer também o avô dele. A opção por Roberto Campos Neto está repleta de simbologia. Você vai saber o porquê. Revelação ou notícia velha, hein? Porque a internet acordou hoje falando da Anitta, a mulher que amava as mulheres. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando e você é sempre o nosso convidado especial. Morning Show. Rapaz, eu tô fazendo escola com essas camisas, hein? Fala, Vini. Tudo bem, Edgar? Bom dia, garoto. Você me inspira, Edgar. Gostei, bonita estampa. Tiramos até uma foto ali numa luz adequada. É adequada. Ah, tá gatinho, os dois estão gatinhos. Ô, Vini, vamos lá, vamos divulgar nossa hashtag. Sim, até porque nós estamos aí no meio de um feriado prolongadíssimo, né, Edgar? Vários dias aí emendando a proclamação da República e também o Dia da Consciência Negra. E o pessoal está tentando aí aproveitar ao máximo esta mini-férias, vamos chamar assim? Pode ser, emendado ali, consciência negra, né? Exatamente. E eu sei que tem muito a fazer, né, Edgar? Por isso nós vamos para os assuntos mais comentados do Twitter com a hashtag no feriado eu ainda, porque já fizeram muita coisa aí nesse feriado, mas tem muita coisa por fazer ainda. Tipo, complete a frase. Exatamente. Então você complete como você quiser. Eu ainda não acabei o meu livro, viu, Ed? Ainda não me declarei pra minha pessoa amada. Das pendências, eu ainda não colhi a ressaca de ontem. Você pode fazer aí a sua hashtag e participar do programa. Ó, e feriadão é assim, né? Difícil controlar a filharada, né? Tem muito pai aí que não conseguiu sossegar o facho dos filhos ainda. Você, por exemplo, Vini, você que é pai do pequeno Yuri, tá tendo trabalho extra nesse feriado aí com ele? Ah, bastante, viu, Edgar? Bastante. Ó, na verdade eu tô puxando esse tema porque o nosso WhatsApp fala sobre... Opa, e aí? Só fazer uma correção, que você vê que a ressaca tá brava mesmo, né? Hashtag no feriadão eu ainda, tá? Não é no feriado eu ainda, é no feriadão eu ainda. Beleza, Vini. Eu te perguntei do pequeno Yuri, porque é o seguinte, feriado, molecada quer atividade, dá trabalho e tal. E o tema no WhatsApp entra nessa seara por conta da cantora Gretchen. Daqui a pouco você vai entender os detalhes, porque a gente vai falar sobre isso aqui. A cantora Gretchen, ela disse ser contra a lei da palmada, que proíbe o castigo físico contra crianças e adolescentes. Ela afirmou que é uma mãe à moda antiga e que tem que ter uma palmadinha assim ali, e isso, segundo ela, não faria mal nenhum aí. O que você, meu caro espectador, caro ouvinte do Morning Show, pensa a respeito? Manifeste-se, daqui a pouco a bancada vai discutir aqui também sobre esse tema, sobre essa questão de lançar mão, literalmente, na educação dos filhos aí com uma palmada, enfim, se isso realmente surte algum efeito, ou se em tempos que vivemos, novos tempos, isso já não cabe mais. Dê a sua opinião, mande um vídeo pra gente, grave direitinho com o celular na horizontal e envie aqui para 11 931 17 1009. Olha, no mais, você pode nos assistir pelo aplicativo da Jovem Pan. É o vermelhinho da Jovem Pan, você baixa o aplicativo, leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender. Também transmitimos pelo nosso portal jp.com.br e pelo canal youtube.com/morningshowjp. Conteúdo extra nas mídias sociais, estamos no Instagram, também no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica animadão e feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning tá só começando.
A gente abre o noticiário na política. Em pronunciamento nessa quinta-feira, em rede nacional de rádio e televisão, Michel Temer disse que a transição de governo tem sido das mais civilizadas e cordiais e que a equipe de seu sucessor Jair Bolsonaro encontrará a casa em ordem. Abrir todas as informações à equipe do presidente eleito, para que possam tomar ciência da real situação do governo em todos os campos. Encontrarão as finanças em ordem, a inflação sob controle, as contas públicas organizadas, as exportações crescendo, obras sendo concluídas, gestão aprimorada, agricultura batendo recordes de produção. Tudo como determinam os princípios republicanos. Enfim, é um Brasil completamente diferente daquele que recebi. Tá aí, olha, vamos para Brasília falar com Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal. Como a gente viu aí, o presidente eleito aproveitou essa fala que a gente viu do presidente Michel Temer, para aproveitar e dar uma pequena atacada em Dilma Rousseff. Bom dia para você em Brasília, Trindade. Esqueceram de mim, viu? Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. É o presidente dizendo, olha, eu sou presidente ainda, eu ainda estou aqui no palácio, não esqueçam de mim. Olha, Edgar, ele fala com razão quando diz que faz uma transição muito aberta, muito boa, ele tem colaborado, colocou o governo para trabalhar, fazendo resumos ali, 10 resumos da situação do país, abriu aí a possibilidade de assinar medidas provisórias, decretos, já com vistas ao novo governo. Nesta parte aí, ele tem razão, abriu o governo mesmo para a transição. E o Bolsonaro não era o presidente dos sonhos dele, a Haddad também não era, mas o Bolsonaro também não era o presidente dos sonhos dele, mas enfim, ele fez essa parte. Agora, com relação ao legado Temer, o que há de melhor aqui para ele é a história de que o Michel Temer evitou um caos anunciado. Se não fosse a entrada dele no governo, nós estaríamos em condições muito piores e até uma possibilidade de desagregação social diante de uma dificuldade muito grande no governo. Ele entrou na presidência da República, a bordo de um acordo de líderes ali, de partidos políticos, para fazer o impeachment, né, e acabou ficando refém desse grupo que tomou o poder e ele pôde pouco fazer. Mas mesmo assim, ele controlou a inflação, fez o básico, né? É o feijão com arroz, mas fez. Agora, eu tenho informações, o próprio Moreira Franco me disse, Edgar, de que há dificuldades de infraestrutura. O ministro Moreira Franco, que é ministro de Minas e Energia, e ministro importante do governo Michel Temer, afirmou que o Brasil não tem como crescer. Se o novo governo fizer o Brasil crescer em 2,5%, haverá um apagão, falta de energia elétrica. Então, assim, não é tão bem assim que o presidente Michel Temer entrega ao governo, mas livre daquele caos. Vamos lá, estendendo aqui, colocando o Caio na nossa conversa. Bom dia, Caio. Bom dia, Edgar. Essa informação, você concorda com o que o Zé traz pra gente, ali a visão dele em Brasília, de que o governo tá longe de ser o ideal nesse momento, mas entrega de uma maneira um pouco mais, digamos, para falar o linguajar popular, azeitada para o próximo presidente entrar e poder aí sim pôr em prática as reformas que o país precisa? É sempre interessante, né, ouvir o nosso presidente, né, um tom cerimonioso, muito cioso da liturgia do cargo. Nesse sentido, ele lembra outro MDBista da presidência, o Zé Sarney. Mas eles têm bastante coisa em comum. Eu acho sempre interessante ver os adjetivos que o Temer usa, né, a transição das mais civilizadas e cordiais. Ele falou de finanças, falou de inflação, falou de contas públicas, falou de exportação, obras, gestão, agricultura. Aí tá a alfinetada a que me referia. Exatamente. Né? Exportação e agricultura, ele tá surfando a onda. A gente sabe que governo não gera riqueza, quem gera riqueza é o setor produtivo. Mas a frase-chave do pronunciamento dele é um Brasil completamente diferente do que recebi. Então, o questionamento aqui é, será mesmo? Vamos pegar do ponto de vista econômico. A alfinetada na Dilma faz todo sentido. Quando você fala em termos genéricos, né, costuma falar que o brasileiro tem memória curta, vale a pena lembrar que a Dilma pega o Brasil com desemprego de 5%, em 2015 vai para 8,5%, em 2016 11,5%, né? A gente chegou a bater 14 milhões de
desempregados, só agora a gente está com menos de 12 milhões. A inflação disparou, chegou a bater 10,67%, é um recorde desde 2002. O PIB, que crescia às vezes aí até com padrão chinês, vamos dizer assim, de 7%, teve a maior retração da história, quase menos 4%, né? Isso foi a maior crise, a maior recessão da história republicana. A dívida interna cresceu 70%. E falando aí do mercado de ações, né, as ações da Vale e da Petrobras, elas se desvalorizaram respectivamente 63% e 55%. Bom, mas esse é o aspecto econômico. Mas e no aspecto moral, Edgar? A gente tem um chefe de Estado e de governo, aí às voltas com escândalos de corrupção. A frase épica dele, do mandato dele, é o famoso "tem que manter isso", naquela infame gravação. E o núcleo político do presidente... Nos porões do Jaburu. Nos porões do Jaburu. E o núcleo político do ministério e a assessoria mais próxima dele também envolvido em escândalo de corrupção. A gente teve o caso ilustrativo mais óbvio é daquela corridinha com a mala do Rocha Loures. Aquilo foi uma piada, né? Então, quando a gente ouve o presidente falando de princípio republicano é uma ova, né? República quer dizer coisa pública. Então, nesse sentido, não há que se falar nisso. A gente falou de colocar a casa em ordem, então, pegando carona aí na metáfora, ela está em ordem na parte financeira, isso está encaminhado, mas um governo que não tem envergadura moral não impõe respeito. E esse é o verdadeiro desafio do próximo governo eleito, impor moral e conquistar o respeito da população. Deixa eu passar a bola para o Trindade. Um outro assunto para a gente falar, Trindade, é a respeito da indicação do diplomata Ernesto Araújo para o comando do Ministério das Relações Exteriores no governo futuro do Bolsonaro. Aliás, o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, teve um papel importante nessa escolha aí. Há pouco tempo teve nos Estados Unidos, em visita ao país, mesmo que essa coisa de não oficial e tal, mas teve uma importância nessa escolha aí, hein, Trindade? Sim. O Bolsonaro, ele ouve muito quem está à sua volta, não no sentido das indicações que era bancar um candidato, mas ele ouve. A mulher dele, no caso, por exemplo, da mudança da embaixada de Tel Aviv, a saída de Tel Aviv, ele ouviu a mulher dele. Em alguns outros casos, ele ouve quem está ali próximo. E, neste caso, o filho do Bolsonaro conversou com um grande pensador liberal que o Bolsonaro gostaria até que fizesse parte do governo, inclusive para o Ministério da Educação. E o Olavo de Carvalho é um pensador que é respeitado pelo grupo do Bolsonaro, e a indicação do Ernesto, Edgar, ele é coerente com toda a equipe, com o pensamento do grupo Bolsonaro, e que foi eleito, né? E o que foi eleito não foi só o Jair Bolsonaro, mas foi uma ideia, um pensamento, e isso está acontecendo, tanto na parte econômica, né? A gente vê os auxiliares lá do Paulo Guedes, tudo na mesma linha, e o Ernesto também da mesma forma. Diferente de grupos ali do Itamaraty, o Ernesto, ele tem um blog que combate o PT, que elogia o Trump, o que indica que o Brasil vai mesmo se definir por uma política mais norte-americana, do que outros pontos como os governos anteriores, né? E é coerente. O que é surpresa para alguns, não para quem acompanha o Bolsonaro, é de que é uma pessoa que não está ali na cúpula, exatamente na cúpula do Ministério das Relações Exteriores. Ele prometia ser uma pessoa de dentro do Ministério, do Itamaraty, e cumpriu a promessa. É que o Itamaraty, ele funciona muito ali como se fosse militar. A hierarquia no Ministério das Relações Exteriores é seguida à risca, né? E o Bolsonaro quebra um pouco disso, mas coloca um embaixador, que ele é embaixador, né, de carreira, ele coloca o embaixador bem assim no nível e na linha do novo governo. É coerente e vai mudar aí a política externa do Brasil. Ele está já há quase 30 anos, né, como chefe do Departamento dos Estados Unidos, do Canadá e de Assuntos Interamericanos, né? Zé citou pra gente a questão do blog. Eu quero passar pro Caio para ouvir o comentário do Caio. Falou a questão do blog dele, a campanha, né? Já com o nome anunciado, começam a vir as notícias, tal. A campanha
campanha dele pró-Bolsonaro, enfim, na corrida aí na eleição, a esquerda, e não só a esquerda, vem criticando o Caio, a escolha, tal, tem chamado o Ernesto de fanático religioso, um cara lunático, esse alinhamento direto com o Donald Trump aí, como o Zé falou, ele alimenta um blog, ou então alimentou um blog até pouco tempo aí, diz que queria ajudar o Brasil e o mundo a se libertarem do que seria uma ideologia globalista, tal, afinal de contas... Os próprios pares dele estão criticando a escolha dele, né? Acham que ele é excessivamente júnior para o cargo. Por conta da hierarquia que o Zé falou que existe, Exatamente. dessa autonomia dentro do Ministério das Relações Exteriores do Itamaraty. O que você acha? No fim das contas, uma boa ou uma má escolha, Caio? Olha, segundo o atual chanceler, né, o atual ministro das Relações Exteriores, sim, eu peguei uma citação dele, ele falou que ele é bem conceituado como diplomata competente, correto e leal. A gente está falando aqui do Aloysio Nunes, que é um quadro importante do PSDB, e que tem a sua origem política na extrema esquerda, né, na luta armada, inclusive. Então, não seria, vamos dizer assim, não seria uma crítica completamente parcial. Tá? Bom, como você mesmo colocou, é um cara que tem mais de 25 anos de carreira no Itamaraty, ele está no auge da carreira diplomática, ele já é embaixador, dirigiu o Departamento das Américas, que é uma área muito importante, né, dentro da estrutura diplomática brasileira. Só que toda essa polêmica, ela se resume a duas pautas que o Ernesto Araújo defende. Então, a primeira é a despetização, né, do Itamaraty, e a segunda é o combate ao globalismo. Eu lembro da frase que rolou aqui no Morning Show, que eu destaquei, do presidente Macron, que ele falou o seguinte: o nacionalismo é o exato oposto do patriotismo. E a gente apontou as contradições aqui nessa frase, até porque o contrário do nacionalismo é o globalismo. E o que é o globalismo, assim, resumindo muito? É você colocar os interesses de todo mundo à frente dos interesses individuais de cada nação. Então, assim, só que qual que é o problema? Quem que define qual que é o interesse mundial? Geralmente, uma elite burocrática, muitas vezes não eleita. Por exemplo, a ONU. E aí fica a pergunta para o ouvinte: você gostaria que esses burocratas lá num escritório em Nova York determinassem qual que é a nossa política, por exemplo, para a floresta amazônica? Ou falando de costumes, será que é papel da ONU definir aqui para o Brasil se o aborto, por exemplo, é um direito ou uma violação de direito? Eu acredito que não. Eu acho que essas coisas têm que ser decididas em âmbito nacional, e o globalismo ele fere sim a soberania. Sobre a despetização, a questão que se coloca é que o PT colocou a ideologia partidária acima dos interesses nacionais. Então, a diplomacia a serviço do partido. Vamos falar o seguinte: qual o interesse do Brasil, por exemplo, né, em se afastar comercialmente dos Estados Unidos, em tirar o Paraguai do Mercosul, e que é vamos dizer assim, uma democracia liberal, e colocar a Venezuela, que é uma ditadura bolivariana? Qual o interesse do Brasil em estatizar, em deixar estatizar a Petrobras lá na Bolívia? Prejuízo bilionário. Qual o interesse do Brasil em apoiar a ditadura africana, em reconhecer o narcoterrorismo das Farc como uma força política? Qual o interesse do Brasil em apoiar o Irã, enquanto os caras estavam desenvolvendo um programa nuclear, né, e mantendo aí uma legislação de opressão às mulheres que inclui até apedrejamento por adultério? Posso fazer uma pergunta, isso não é interesse do Brasil, isso é agenda do PT. Então, por mim, bora despetizar. Posso fazer uma pergunta? Você não acha que a gente vai passar uma vergonha internacionalmente, dadas as declarações dele que até agora já vieram à tona? Para além do básico dos equívocos que se fala muito nesse país de que o nazismo era uma ideologia de esquerda, coisa que ele fala coisas do tipo, ele quer o fim do marxismo cultural globalista que começou com a Revolução Francesa. O Marx nasceu depois da Revolução Francesa e não antes, o que já contradiz ele. Ele não acredita em mudanças climáticas, ele acha que isso também é uma ideologia. Ele diz que a Europa é um espaço culturalmente vazio. E isso entre muitas declarações dele que estão vindo à tona, porque tem vindo uma atrás da outra, muito controversas, e muito... Controversas, aliás, para dizer o mínimo, né? Porque algumas delas são mesmo absurdas para algumas pessoas mais arrazoadas. Você não acha que a gente passa uma vergonha internacionalmente com o chanceler que fala esse tipo de coisa? Olha, eu acho que as ações, elas fazem a gente passar mais vergonha do que os discursos, né? Vamos ver como que ele atua na prática. O que a gente tem na prática é o seguinte: nos últimos 13 anos, nos últimos 16 anos, mas especialmente o período lulopetista, a gente financiou sim ditaduras, a gente se aproximou de regimes totalitários. Isso é passar vergonha, né?
as coisas que a gente fala, a gente pode evoluir no nosso pensamento e muitos dos termos que você trouxe, existe bastante confusão. Então, assim, não se trata de não reconhecer mudança climática, mas sim de enxergar uma relação de causa e efeito entre a atuação humana e essas mudanças. Então, você elencou aí muita coisa, a gente precisaria de um programa inteiro para falar disso. Agora, vamos focar mais em ações do que em discurso, e as ações do nosso Itamaraty fazem a gente passar muita vergonha, fizeram a gente passar muita vergonha. A gente vai conferir isso na prática, como vai ser a partir do momento em que o Bolsonaro assumir, o governo tiver todo montado e as ações vão começar a ser feitas. Eu vou voltar a bola pro Trindade. Tem uma questão aí envolvendo digamos, um alinhamento também, com base até no que o Caio falou, Trindade, um alinhamento automático ao governo de Donald Trump, que tem uma questão hegemônica envolvida, histórica com o mundo, né, de impor as coisas. Isso, Trindade, por um lado, não poderia, o que você acha, me diga, causar algum problema nas relações comerciais com a China, por exemplo? A China é o maior parceiro comercial do Brasil atualmente. Um alinhamento direto do Trump já tem uma mensagem embutida aí que pode trazer questões aí a serem negociadas com a China, nosso maior parceiro comercial. É uma mudança. Bolsonaro está jogando forte e pesado em mudanças em todos os sentidos e na política internacional. Parece-me que já está definido ali essa opção pelos Estados Unidos, né? E contra a China, já até antecipou algumas medidas e declarações que para o mundo aí do Itamaraty, né, das relações exteriores, significa mesmo uma dificuldade em relação com a China, que é o nosso principal parceiro internacional, né? O primeiro da pauta. Agora, isso pode se aproximar dos Estados Unidos, que não está nem aí para ninguém, que é aquela história de América em primeiro lugar. Mas pode ser uma troca de guarda e um realinhamento, sim. Por isso que eu falei da coerência do governo Bolsonaro. Está todo mundo aqui pagando para ver, esperando a possibilidade de dar certo nesse novo alinhamento. Mas é o alinhamento que foi aprovado nas urnas, sim. Valeu, Trindade. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília. Um abração. Bom dia a todos. Bom, ainda na política, vamos falar do Ministério da Fazenda. Não, peraí. Vamos desculpar agora, mas vamos falar da Fazenda, Fefito. Vamos falar da Fazenda mesmo. A gente vai falar da Fazenda, Vini. Ontem teve roça, né, Vini? Me fala aí, teve eliminação. Roça é eliminação, é? Roça é eliminação, e aí? Tipo paredão. E aí? Pois é, tem uma musiquinha aí pra você soltar, Edgar. Tem. Pra gente já identificar. Olha lá. Quem ficou? Kátia Paganotti, a ex-Paquita da Xuxa, Edgar. Paquita aposentada, chamou ela de Paquita aposentada. Ficou com mais de 70% da aprovação do público, porque na Fazenda você vota para participante ficar. Você não vota para eliminar, tá. né? Então ela teve mais de 70%. E a Luane Dias foi eliminada. A Luane que provocou aí muita treta nos últimos dias com o grande favorito da Fazenda até o momento aqui, é o Rafael Ilha, né? Você lembra dela, Edgar, da Luane Dias? Então, eu tava olhando e tentando lembrar. Ajuda aí, Fefito. Ela fazia o esquenta da Regina Casé, mas ela ficou muito famosa fazendo uns vídeos no YouTube. Na internet, né? Me e ela lembrei. acabou sendo eliminada, ela que tinha um romance lá dentro com o Léo Stronda. E o Léo, olha lá. E o Léo, que é um pouquinho maior que a Luane, né? Ele acabou ontem caindo no choro, né, depois que ele viu que a Kátia Paganotti voltou e a Luane acabou sendo eliminada. Mas só pra gente ter uma ideia um pouquinho, Edgar, dessa rivalidade aí dela com o Rafael Ilha, que deve ser o vencedor do programa, se nada mudar. Você tá cravando essa já, Vitor? Agora Você também acha, Fefito? Tá muito favorito, né? Até a gente tava brincando aqui agora que os vilões da Fazenda estão se dando bem nessa edição, né, Fefito? É verdade, essa é a Rafael edição dos Ilha. vilões. Todos Isso. iam contra as meninas que estavam certas no começo, mas talvez não se expressassem da melhor maneira, que assustaram um pouco a população brasileira, já que eram mulheres de muita personalidade. Mas eles mentiam na cara dura e ficavam. Era uma coisa meio assustadora. Eu acho que essa Fazenda é primeiro lugar Rafael Ilha, segundo lugar Evandro Santos, se os dois não se enfrentarem numa roça. Até lá, coisa que eu duvido, porque todo mundo lá é meio burro, não sabe armar. Mas é verdade. O Kaique, que provocou a expulsão da Nádia, se salvou da eliminação, um recorde, porque acabou
ganhando a prova do fazendeiro, né? E a própria Nádia talvez teria sido a vencedora do programa se não tivesse sido expulsa. Ela ganharia. Mas vamos ver um pouquinho do trecho aí, Edgar, dessa treta entre Luane Dias e Rafael Ilha, só pra você ter uma ideia de como que tava o clima lá dentro. Manda lá, Bruno. O que foi? Passando mal? Tá. Tô falando com ele, menina. Vigia, fica no seu quadrado aí. Não nada na cara. Tô falando de você? Tô falando de você? Tá, acho Então bom. tá. Fica Fala na de mim, sua. fala na minha cara. Eu falo, o que eu tiver que falar, não tenho nada pra falar pra você. Fala? Você não fala vai, até menina, hoje. vai. Volta pro seu intestino, vai. Volta pro seu, né? Verme. Você é um Vou verme. continuar aqui, Você é uma, você vai ter você é um- que me aceitar. Você é um verme. Você Ai, você é o vive. quê? Você vive se alimentando das fezes dos E outros. você vive de quê? Você é uma Você verme. vive subindo nas pessoas como degrau. É isso que você faz. Peraí, eu jogo. Vocês aí estavam namorando, é isso? Eles só tiveram... Rafael Ilha. Não adianta Limpo. você. Todo mundo tá vendo a parasita que você Limpo tem. demais. Esse aí é o Rafael Ilha, Edgar. Eu acho a Luane Aconteceu maravilhosa. na última roça. Ele falou pra ela, pra essa garota, tudo isso. falou Sim. tudo isso. E ele tá sendo favorito. Caraca. Olha que loucura. O povo tá muito Meu. doido nesse país, gente. O que tá Só acontecendo, pra hein? dizer pra quem é fã da Fazenda aqui, ó. Acabou a baia, ninguém mais dorme no curral. Não tem mais essa punição. Acabou de os dormir no grupos curral. também. Eu amo a cara do Caio, gente. Você fala essas coisas, o Caio que não assiste, ele vai ficar... Vocês têm que... Nossa, vocês Não assistem na assiste, internet. é? Ele fica assim, ó. Não assusta. assiste, é? Seu favorito, Caio, qual é? Quem? Pra quem você torce, Caio? Que o melhor vença, né? Certo, que o melhor. Além de acabar Nem a baia- sempre o melhor. A baia é um vence. perrengue, viu? É, além de acabar a baia, acabou a disputa entre grupos, então agora é cada um por si. Na próxima votação não tá mais dividido em grupo. E o programa acaba agora na segunda semana de dezembro. É, se eu não me engano, e volta a- do dia 15. E a audiência lá em cima, né, Fifi? Tem liderado alguns dias. É a maior aí, tem audiência de A Globo. Fazenda desde 2015. Então é uma edição muito bem sucedida, que já garantiu mais uma edição pro ano que vem. Onde a gente pode ver, sei lá, você, Vini? Você vai se for convidado? O Vini, Posso analisar ó, o Vini- cachê, né? eu voto no Vini. Você vota? Voto. Se eu for, eu ganho, hein? Tá falado. Vamos seguir aqui no Morning Show agora falando ainda de entretenimento. Na noite de ontem em Las Vegas foi palco do Grammy Latino. Fefito, o que a gente deve saber a respeito desse evento? Como é que foi? Você gostou? Olha, o Grammy Latino deu uma coisa importante pra gente. Tem um brasileiro aí que roubou a cena, que é o Hermeto Pascoal, num Grammy que todo mundo falava de Anitta, de Chico Buarque, da Isa, que arrasaram, cada um em sua categoria, e respectivamente seus shows, suas apresentações. Mas o caso é que o Hermeto Pascoal foi o único brasileiro a ganhar um prêmio numa categoria em que ele concorria só com pessoas de fora. Porque o Grammy Latino tem muitas categorias, são mais de 40 categorias, e a maioria das categorias em que os brasileiros concorrem são álbuns de música Pop, em não é? letra português, falado Sim. em português. Então, assim, concorre com Portugal ou com alguns outros países, mas acabam concorrendo com outros brasileiros. Sim. Entre os premiados, Chico Buarque, Chitãozinho e Chororó, Lenine, mas o Hermeto foi o único que conseguiu vencer outros estrangeiros com o seu álbum de jazz, que chama Natureza Universal. E a parceria entre o Almir Sater e o Renato Teixeira também foi premiada como melhor álbum de música em raízes de língua brasileira. A Anitta perdeu nas duas categorias que ela concorria, o Chitãozinho e o Chororó e o Chico Buarque ganharam, mas o que roubou a cena mesmo na Anitta ontem foi que ela teve que comprar um vestido em cima da hora para o show. O que aconteceu? A mala dela foi extraviada. Acontece com gente rica também, minha aí, gente. Olha não só. tinha um modelito na bagagem de mão? Pois é, agora tem que... De garantia. Vai para um prêmio, leva na mochila. Fefito, É verdade. tem alguma coisa que aconteceu em Las Vegas que não vai ficar em Las Vegas? Nossa, já pensou? Não, tá acontecendo muita coisa na vida da Anitta aqui no Brasil. Acho que não dá nem tempo dela aprontar lá, Caio. Mas o fato é que ela teve que comprar um vestido às pressas pra poder participar do prêmio, porque a mala dela não foi achada a tempo. E além disso, a Anitta também causou. Foi vista com Thalia subindo numa mesa de restaurante e dançando juntas, porque famoso também causa. Tipo, Thalia, a Thalia. A Thalia, Foi tipo Maria do Bairro. Foi tipo num after aí, né? Pois é. É Throwback Thursday, né? Literalmente. Thalia é muito grande entre os latinos, Caio. Você Pô, não tem noção. Mas acho um respiro bom, assim, o Hermeto ter levado nessa, né? A importância dele
dispensa comentários aqui, um grande músico, respeitado pelos maiores músicos internacionais de jazz. O Hermeto é um figuraça. Uma vez eu entrevistei, ele foi lançar um livro, ainda na época do Jornal da MTV, ele foi lançar um livro. Ele lançou é uma espécie de um big book, assim, com uma música para cada dia do ano. Ele compôs uma música para cada dia do ano. São 365 músicas. E ele é incrível. Ele tem uma inventividade, assim, que com poucos paralelos na música brasileira. É um cara que ama fazer sons, tira sons da natureza, tira som de qualquer coisa que você imaginar. Talvez a gente pudesse citar aí Naná Vasconcelos, figuras que experimentam sons de outras fontes, não só a dos instrumentos regulares. Ele é um gênio aí. Se ele levou bem. Se esse Grammy provou alguma coisa, que a Anitta de fato tá virando uma grande estrela latina. Ela era procurada no tapete vermelho por nomes como Carlos Rivera, gente muito famosa queria fazer selfie com a Anitta. A Thalia foi dançar com ela em cima de uma mesa de restaurante. Não é com qualquer um que a Maria do Bairro faz isso, não é mesmo? A Anitta tá ficando uma pessoa muito grande e ela anunciou também ontem que vai fazer uma parceria com o DJ Khaled, que é basicamente o DJ que trabalha com Rihanna. Sim. Porque ele quer fazer um funk. Então não foi só a Madonna que procurou ela pra fazer funk, o DJ Khaled também procurou. E já que estamos falando de Anitta, já aqui no Morning Show, ouvintes, fãs de Anitta, preparem-se. Prepara, porque a gente vai falar das primeiras polêmicas que estão surgindo aí com o Vai Anitta, o documentário dela na Netflix. Eu acho que já se falou muito disso nessa madrugada. O Fefito, eu acho que tem uma questão, musicalmente falando, acho que tem uma questão ocorrendo com o funk carioca, esse tipo de funk feito especificamente em São Paulo também, mas no Rio de Janeiro, o que aconteceu há pouco tempo com o reggaeton, entendeu? O reggaeton ganhou uma proporção, se internacionalizou, digamos assim. É verdade. E vem ocorrendo, eu imagino, até por conta dessa parceria que você citou aí, com o funk também agora, né? Dessa curiosidade dos músicos internacionais, dos nomes internacionais, pelo ritmo... Eu acho que a música pop tá tão na mesma nos últimos tempos, e até mesmo não tem surgido tantos novos ícones na música pop. Quando surge é sempre algo mais alternativo, meio Dua Lipa, assim, sabe? Que nem todo mundo sabe quem é. Não surgiu uma grande Britney, não surgiu nada de novo. Não que a Britney seja algo novo, mas quando ela surgiu, ela foi considerada algo fresco, assim. Sim. Acho que o funk é o caminho pra a música pop se reciclar. E a Madonna, que é uma grande trendsetter, eu adoro essa palavra, uma lançadora de tendências, ela não tá afim de fazer funk com a Anitta à toa. Beleza. É o caminho. Tá falado. Quem tá aí pra dar hora certa? O nosso cast tá aí. A minha voz tá um pouco ruim, eu vou fazer o Celton. O Celton, pelo céu. Apareceu o Temer. Apareceu o Temer. Aí você começa a fazer o Temer, aí você diminui um pouco e começa a fazer o Celton. Então, é uma técnica. Que horas são? 10h32, horário de Brasília. Vamos começar esse bloco aqui com um assunto que tá dando muita discussão. Cubanos do Mais Médicos começam a deixar o país em 10 dias. A reportagem é da nossa colega Nani Cox. Os profissionais cubanos do programa Mais Médicos já devem começar a deixar o Brasil a partir do dia 25 deste mês. Durante uma reunião nesta quinta-feira, foi determinado o prazo de 40 dias para que os profissionais voltem a Cuba. A saída dos cubanos do programa Mais Médicos foi explicada pelas autoridades como uma resposta a declarações ameaçadoras do presidente eleito. De acordo com uma nota do Ministério de Saúde Pública de Cuba, Jair Bolsonaro colocou em dúvida a preparação dos profissionais. Após o anúncio, Bolsonaro disse que a decisão foi unilateral e garantiu que médicos de outros países poderão integrar o programa. Nós estamos formando, tenho certeza aqui, em torno de 20 mil médicos por ano e a tendência é aumentar esse número. Aqui. Nós podemos suprir esse programa com esses médicos. Agora, o programa não está suspenso. De outros países pode vir para cá. E a partir de janeiro, nós pretendemos, logicamente, dar uma satisfação a essas populações que serão desassistidas dessa forma. Mais de 1.500 municípios e cerca de 28 milhões de brasileiros dependem exclusivamente de médicos cubanos.
De acordo com a Associação Brasileira dos Municípios, as vagas ocupadas pelos cubanos foram oferecidas a profissionais brasileiros que não aceitaram o trabalho. Por meio de nota, a Confederação Nacional de Municípios disse que a situação é de extrema preocupação e pode levar ao estado de calamidade pública. A CNM ainda disse que está em contato com o atual governo e com a equipe de transição para garantir a continuação dos serviços de atenção básica. O Ministério da Saúde deve lançar na próxima semana um edital emergencial para repor essas vagas. Tá aí a reportagem, passo a bola pro Caio comentar se na tua opinião houve o devido cuidado aí, né, para tratar desse tema. É um tema sensível, na implantação já foi polêmico, né, com a questão ali dos médicos vindo de outros países e de Cuba, inclusive. Mas o que você acha? Foi tratado com o devido cuidado, com a devida sensibilidade? Porque muita gente nesse íntere aí vai ficar sem atendimento, principalmente nos lugares onde mais precisa do trabalho desses médicos, né? Sim, nem sempre fazer a coisa certa é o caminho mais fácil, né? Então, analisar essa medida do governo eleito, essas declarações, na verdade, né, não tomou medida nenhuma, né? Não falou que vai suspender, não fez nada, ele só sinalizou a direção que quer seguir, depende da tua moralidade, né? Então, assim, você tolera trabalho escravo? Primeira coisa. Você tolera financiamento de ditaduras? Também é importante colocar essa questão. Você tolera o sequestro estatal de famílias, né? Bom, mas não poderia ter uma negociação nesse sentido? Vamos reduzir o tanto que se vai de dinheiro para o país, vamos aumentar o dinheiro que fica na mão do médico que está aqui trabalhando. Quer dizer, não poderia haver um trato, uma negociação nesse sentido? Redução paulatina, né? Uma assim, negociação maior, sabe por quê? Só para já complementar o que o Ed estava falando, Caio. Porque a gente não pode negar que, médicos brasileiros nem sempre querem ir para o interior do país, para o Brasil profundo. A maioria quer ficar nas áreas de grande concentração populacional. Sim. Então vai faltar médico que queira trabalhar no interior do país. São 11 mil médicos, e esses 11 mil médicos atendem principalmente pessoas no norte e nordeste do país em situações de extrema carência. E são milhões de brasileiros que vão ficar sem médico de imediato. E por mais que as pessoas digam que tem que fazer o revalida e etc., a gente também tem que levar em consideração que a medicina cubana, ela é mundialmente reconhecida, ela é referência em muitos países. Eu não sei, pessoalmente, Fefito, se a melhor estratégia para esse governo, embora ele tenha declarado e não tenha assinado nada nesse sentido, não sei se a melhor estratégia é fazer os brasileiros perderem esses médicos de imediato, porque por mais que a gente tenha médicos brasileiros que topem ir, coisa que eu duvido, duvido que médicos que queiram trabalhar na capital vão para o Acre ou para o interior do Amazonas. Não adianta a gente tirar o médico da população de imediato. A gente precisa de saúde a todo momento. É que assim, a questão mais complexa aí é se cabe fazer uma transigência, né, moral em relação a uma flagrante violação de direitos humanos em vários âmbitos, né? Falando sobre o programa Mais Médicos, só para contrapor aí um pouco os números que você trouxe, o dado que eu tenho foi da Folha de São Paulo, é que são hoje em dia aproximadamente 8.300 médicos cubanos, né? Tem de outros países e tem os brasileiros. E isso representa aí 51% do total de médicos do programa, né? O Ciro Gomes, ele teve uma frase muito infeliz que ele dizia que médico é que nem sal, né? Branco, barato e tem em todo lugar. A gente sabe que não é o caso, a gente tem esse déficit aí de profissionais da saúde, principalmente em lugares remotos, né, como você bem colocou, e o salário desses médicos cubanos, né, do programa do Mais Médicos é de R$11.800, certo? Então, vamos aí falar, vamos comentar aí as declarações ameaçadoras, entre aspas. Mas nesse valor não é o salário que fica na mão do médico. Né? Já começamos com o primeiro problema, vamos lá. Tem 70% que vai para Cuba, mais, Edgar. As exigências, né, as futuras exigências do governo eleito seriam as seguintes: salário integral para o médico, como que é hoje em dia. 75% do salário vai para Cuba. Só para vocês terem uma noção aí de quanto dinheiro é isso, desde 2013 até agora, foram mais de 7 bilhões de reais. Isso é financiamento indireto de uma ditadura, de um governo onde não há democracia. Né? Então, existe... E outra coisa, assim, mesmo se você vai na Idade Média, né? Isso daqui é um regime análogo à escravidão. Pelo amor de Deus, o cara trabalha e 75% desse patrimônio é confiscado
Né? Não, tem muitas questões aí. Fica longe da família, quer dizer, tem toda uma questão... Ficar longe da família, até o aluno de intercâmbio fica. O problema é você sequestrar a família do cara, não permitir... No caso dos médicos cubanos, não são alunos de intercâmbio, eles estão aqui trabalhando para sustentar uma família. Quer dizer, o problema eu acho que tem isso, que procede totalmente o que você falou. Né? Tem o dinheiro que é enviado para lá e que não fica na mão do médico, tem toda essa questão do afastamento. Você lembra da chiadeira quando o governo Trump... Agora, não deveria haver já diálogo, uma negociação. Pelo menos simbólico. Olha, nós queremos manter, nós precisamos manter, só que as nossas condições são outras. Uma renegociação Fica parecendo que é uma disso questão aí, só né? ideológica. Porque também. parece que Cuba, pela matéria, eu acho que é moral. Esses médicos. Eu acho que é moral antes de ser ideológica. Você lembra da grita que deu quando o Trump simplesmente manteve as políticas do Barack Obama de separar as famílias que ingressavam ilegalmente nos Estados Unidos? Isso daqui que Cuba faz, isso elevado à enésima potência. Então, você instrumentaliza o profissional de saúde, manda ele pro país e é o seguinte, olha, a gente mantém as condições desde que você reze a nossa cartilha. E aí, para além das questões de Cuba, tem uma exigência do novo governo que é muito pertinente, que é revalidar o diploma dos médicos para o exercício de medicina aqui. Beleza. Né? A gente vê várias críticas... com os brasileiros também, né? Exatamente. De alguma maneira, exatamente. Então, assim, aí é uma questão, inclusive, de segurança, né? Eu sinceramente espero que o edital... esse edital emergencial, ele cumpra a sua função de trazer mais vagas. É necessário fazer aí um plano de carreira para médicos, para incentivá-los aí para o Brasil profundo, que nem o Fefito colocou. E agora, eu fico muito feliz de ver um governo intransigente com violação de direitos humanos, sabe? Isso daí é fundamental. O erro não tá na declaração do novo governo, tá no Brasil ser tão leniente com ditaduras, com regimes de opressão e com políticas antidemocráticas, na minha opinião. Vamos lá, vamos em frente. Esperamos que essa população, a que mais necessita, seja suprida dessa falta que momentaneamente, pelo menos, vai existir enquanto isso não se acertar. Vamos girar aqui o assunto. Vini, tem repórter da Globo com quase 40 anos de casa, um decano da TV Globo se despedindo da emissora? É isso mesmo, Edgar. André Luiz Azevedo, esse que já aparece aqui na nossa tela para quem nos acompanha pela internet. Depois de 36 anos aí de emissora de Rede Globo, ele acabou aí pedindo as contas, Edgar. Ele estava sendo um pouquinho subaproveitado depois que ele voltou de Portugal em 2015, onde ele foi correspondente internacional por 3 anos, né? Antes ele tinha sido repórter do Fantástico também por muito tempo. Enfim, trabalhou em diversos telejornais ali da emissora, de diversas coberturas importantes, além de repórter, foi editor também, e também tinha um salário alto, o que me leva a crer, Edgar, que até foi ali uma negociação de comum acordo, tanto da casa como do próprio André Luiz Azevedo. O diretor de jornalismo, Ali Campbell, publicou também um e-mail lá, disparou um e-mail para os outros profissionais da casa, agradecendo os trabalhos do André durante todos esses anos, cumprimentando ele pela credibilidade que ele sempre ajudou a construir também na emissora. E agora ele deixa aí a casa depois de tanto tempo, viu, Ed? Mas eu entendi dessa forma, né, que pelo alto salário e por ele ter pedido também a demissão, tava esses 3 anos aí sem muitas funções, deve ter sido ali uma negociação entre as duas partes. Vou trazer uma informação de bastidor aqui, bem quente. O Fefito veio olhando, até porque, Fefito, teve a demissão recente também da Isabela Camargo, né? Da Isabela Camargo. Aqui, sim. Mas a demissão da Isabela Camargo, depois eu entendi o que aconteceu. Embora ela tivesse de licença, a Globo não gostou de ver alguns posts dela em redes sociais. Não politicamente falando, indo a eventos e tudo mais. Então ela estava de licença, mas ainda assim estava trabalhando, entre aspas, vamos dizer assim. O que também não acho que era um problema, porque as pessoas vão melhorando conforme a licença vai acabando, né? No caso do André Luiz, ele sinaliza para uma mudança no jornalismo da Globo que está acontecendo nos últimos 2 anos. Os salários têm sido diminuídos gradativamente. Eu sei de pelo menos 3 jornalistas grandes que tiveram o salário renegociado ou diminuído. Um deles, inclusive, será que eu falo o nome? Vou falar. Fala. O Francisco José, que é um dos maiores jornalistas desse país, faz muito Globo Repórter, ele viaja, ele renegociou o contrato dele com a Globo recentemente, vai fazer menos coisas, vai fazer apenas umas reportagens especiais para o Globo Repórter, mas o salário dele foi reduzido.
muita gente tem saído da Globo também nesse sentido, porque a Globo tá apostando em caras novas, porque além de formar essas caras novas com o passar do tempo, essas caras novas custam menos da metade do que as caras antigas que estão lá há 20, 30 anos recebem. Não é por acaso que a gente vê o SPTV e a gente não consegue mais ter uma relação de afinidades de com os identificação. repórteres. Porque antes a gente não precisava... Via a voz já sabia quem tava falando. Hoje em dia tem sempre gente muito nova que você não sabe de onde veio. Então esse é um movimento que não vai parar com o Luiz. Ele vai continuar por algum tempo na Globo. Porque a Globo tá cortando custos onde pode. A crise existe também no jornalismo dela. Mas então foi mais nesse sentido mesmo. O alto salário... então foi mais ou menos com uma combinação Não tem a ver tanto com competência. Eu acho que essas coisas acontecem mais por acordo mesmo. Mas para além desses acordos entre a casa, que fica assim, não fica feio pra você, não fica feio pra gente, todo mundo sai amigo. Para além desses acordos, tem muito a ver com formar uma nova geração de jornalistas, assim. Então a gente vai ver muita cara nova. Nem todas as caras novas também, a gente precisa apontar, dão certo. Então, é isso que eu ia falar. Nem todas as apostas funcionam. Tem que ser uma transição um pouco lenta aí também, né? Porque a gente tem o caso da Mari Palma, você lembra, Vini? Sim. Que ela saiu do G1 em 1 minuto pra fazer um quadro pro Fantástico e depois ia ser a grande aposta da Globo no esporte, na Copa, e acabou esnobada na última Copa, inclusive. A carreira dela acontece de uma maneira um pouco menos rápida, assim, um pouco mais lenta. Não que ela não seja competente, que eu acho ela maravilhosa, mas nem tudo sai de acordo como planejado, assim, com a Globo. Mas a questão é principalmente financeira, porque há 30 anos você tem um salário muito grande. Mas isso aí, Fefito, na tua opinião, você não acha que pode causar uma homogeneização, assim, da maneira de se falar? E nomes que surgiram, você pega em caráter pessoal, assim, de reportagens e perfis como Caco Barcelos, Luiz Fernando Silva Pinto, que tem um estilo muito próprio de fazer, né? Isso fica comprometido também. E dali puxar a Glória Maria mesmo, né? E dali puxavam-se esses nomes, e esses nomes iam ganhando expressões. Sim. O Caco tem um programa próprio, enfim. Tira um pouco essa característica também marcante da figura do repórter, né? Sim. Vira tudo meio uma coisa Sim, só. Imagina, quem não lembra das reportagens da Sandra Passarinho? O próprio Márcio Canuto virou quem virou pelo próprio estilo, assim. Esses repórteres ganharam a gente no carisma e na competência. Hoje em dia, com a pulverização desse trabalho, a gente tá de fato se identificando menos com quem dá a notícia. Tá faltando mais Heraldo Pereira, tá faltando mais Márcio Canuto, mais Chico José no jornalismo da Globo agora. Tá tudo muito jovem e muito atrelado à notícia. Não tem mais um outro olhar pra coisa. E eu acho que se a Globo não acordar pra esse sintoma... Mas ela pode também formar bem esses profissionais que estão chegando, né? Pode, mas pra formar bem esses profissionais têm que ter em quem se espelhar. E se ela tá abrindo mão de profissionais com 30 anos de casa, a gente de casa também não vai ter em quem mirar como base, assim, como exemplo. O próprio Caco, que vocês comentaram aí, tem um programa que serve justamente pra isso, né? Pra formar esses profissionais, né? Sim. Verdade. Vamos girar? Cantora Paula Fernandes lança hoje o livro Pássaro de Fogo, Minha História. Pássaro de Fogo. Tem alguma revelação aí? Parece música da Maria Bethânia mesmo, né? Pássaro de Fogo. Achei que você ia cantar que nem Bethânia. Uma revelação de impacto, Fefito, sobre essa notícia aí da Teve Paula revelações. Fernandes. Mas antes, Vini, treina a Maria Bethânia. Vou treinar. A Paula Fernandes lança Pássaro de Fogo, uma autobiografia. Eu sempre primeiro fico muito em dúvida se as pessoas famosas, que têm uma agenda muito concorrida, escrevem de fato. Ou se elas contratam ghostwriter, vão só editando. Escreve sobre imagina, isso, aquele tempo no busão, entre um show e outro, vai. Vai, Paula Fernandes vai estar lá. No busão. Vai estar no Instagram, gente. Você vai ficar escrevendo a autobiografia dela no busão? Não sei, tenho minhas dúvidas. Mas para além disso, fato é que a Paula Fernandes revelou antes para o meu colega Léo Dias, muito querido, um abraço pro Léo, no programa Fofocalizando do SBT, que ela já abre o livro de uma maneira muito polêmica, revelando que ela tentou se matar. Por volta dos 19 anos, ela estava passando por uma crise financeira muito pesada. Você e a maioria dos brasileiros, Paula, disse que ela teve uma bad muito grande, começou a ficar deprimida, melancólica, e um dia olhou para uma janela e quase se jogou. Achei uma declaração muito corajosa da Paula Fernandes, porque o suicídio ainda é um tabu muito grande a ser discutido aqui no país. Embora muita gente ache que seja uma opção viável, porque a vida é sua, você faz o que quiser com ela. Muita gente acha que não é uma opção viável, porque você tem que insistir com a vida, porque a vida vai melhorar. Mas não se discute suicídio no país. E uma pessoa
como a Paula Fernandes vir a público para falar do assunto, é também abrir espaço para discussão sobre saúde mental, né? Para desmistificar a depressão e tudo mais. Assim, achei corajoso da parte dela. Mas além de falar de suicídio, ela falou do que todo mundo quer saber, né? Chifre, gente. Imagina. O famoso quer saber de chifre, a gente quer saber que quem ela pega deu ou que ela levou? Que ela levou. Imagina. Quem nunca levou um chifre que levanta a mão. Ó, a minha tá lá no chão, se você tá ouvindo no carro. Mas o fato é que a Paula Fernandes teve um relacionamento de 4 anos aí com um dentista, que acabou na época porque ela foi lá dar aquela xeretada no celular dele e viu que tinha mensagem de outra mulher. Quem nunca? Aliás, uma rápida enquete no Morning Show. Pode xeretar o celular da pessoa amada, sim ou não, Caio? Acho que jamais. Jamais? Na altura do campeonato, pra mim, totalmente. Ué, que você vai esconder o quê? De Olha, quem? além de injusto, é pouco inteligente. Mas ó, o ex-gato tá tipo 2 décadas. Só um casado livro já. aberto. Tá Minha vida é um livro aberto. Vini, pode ou não? Acho que não. Imagina. Voto vencido, Edgar. Eu sou a favor de fazer isso não, mas em casos ela extremos. não vê o meu, eu não vejo dela. Ah, tá. Mas eu sou a favor de fazer isso em casos extremos, quando aquela pulga tá muito grande. Tem alguns indícios. Aí você faz a Paula Fernandes ver. Ela achou mensagens de outra mulher pra o cara. Acabou o relacionamento de 4 anos, disse que ficou muito mal. E o cara já casou com outra, né? O cara já casou com outra e ela ainda tem uma declaração muito corajosa pro Léo Dias, que é... Traição é algo que você não faz uma vez e para. Certamente ele ainda tá ele deve estar traindo ela. Trair e coçar. Olha que corajosa. Sabotagem do relacionamento. Você lembra da peça? Lembro da Trair e coçar, é só começar. Então assim, ó, não me processem, declaração de Paula Fernandes. Achei corajosa ela dizer que o cara deve estar chifrando a nova mulher dele lá. Mas assim, não tá na minha conta. Chifre, cada um cuida do seu e quem põe e quem leva. Se quer botar de novo, se quer levar mais, decisão pessoal e intransferível. Mas achei polêmico. Ô, Fefito, você falou há pouco aí do suicídio. Antigamente a imprensa evitava a todo custo falar sobre suicídio. Isso mudou bastante, né? Mudou, mas ainda assim noticia de uma maneira mais discreta. Você lembra da Claudete Troiano descobrindo que a Leila Lopes se matou? No ar, quando ela né? falou um beijo, Leila Lopes, Nossa. e aí o Marcelo Bandeira falou, ela morreu, Clau. E aí o que ela diz hoje em dia as pessoas morrem, viram uma notinha de rodapé no canto do jornal. Porque é isso, quem se mata normalmente não ganha um grande destaque na mídia, isso tem mudado. De fato, até porque tem muita gente famosa que tem se matado nos últimos tempos. O Mac Miller nos Estados Unidos, que era o ex-noivo da Ariana Grande, por exemplo. Eu acho, o Durkheim, ele escreveu um livro sobre suicídio, né? Um grande tratado sobre o suicídio. Ele trata o suicídio como uma epidemia, no livro dele, em determinados âmbitos culturais. Eu discordo um pouco dessa tese, porque eu acho que as pessoas falam sobre suicídio por baixo dos panos. A gente sabe quando alguém se matou. Então, se a gente não discute frente a frente, a gente vai discutir de cantinho ali, com a mãe, com o primo, com um amigo. E se falar sobre suicídio influencia, vai influenciar quem fala de cantinho também. Então é melhor falar abertamente, até para poder ouvir especialistas, procurar outras fontes, para poder falar sobre saúde mental. Eu acho que a imprensa tem que noticiar sim. Talvez não tenha que noticiar com riqueza de detalhes, porque aí também ensina, que era a grande polêmica daquela série 13 Reasons Why. Pois é, que lembrei mostra quando de maneira muito gráfica como a garota se mata. Não precisa dar uma riqueza de detalhes, mas também o jornalismo tá pra expor a verdade, né? Mas se matou. Enquanto você falava, por exemplo, da questão relacionada à cultura, tudo, no Japão o índice de suicídio, por exemplo, entre jovens é altíssimo. Muito. Eu acho que corrobora um pouco a tese desse livro que você citou aí, né? Tem um pouco isso também, né? Da pressão ali que se exerce diante de uma cultura, jovens cada vez mais não encontrando saída, não se adequando a esse modelo de vida precisando que vai... ter mérito. Precisando ter... Tem muita pressão, né? Envolvida na sociedade, principalmente atual, né? E que pode levar a uma decisão infeliz, enfim, uma decisão porque comum. todo mundo tá atendendo alguma expectativa, gente. Seja uma expectativa familiar, que espera que você forme uma família, que você seja hétero, que você não seja gay, ou seja uma questão de trabalho, que você tem que ser competente, ser promovido rápido. Sim. Uma questão financeira, já que você tem que colocar comida na boca dos seus filhos. Sim. Cada um tem sua razão pra isso. É isso aí. Olha, você pode nos acompanhar em imagens. Acesse jp.com.br, é o nosso portal. Você pode ver o programa também pelo canal youtube.com/morningshowjp. A gente tem mais de 300 mil inscritos, mas ainda falta a tua inscrição. E não esquece de clicar na sinetinha para ser informado quando a nossa transmissão começa. Beleza? Daqui a pouco a gente segue aqui, agora faltando 5 segundos para as 11, horário de Brasília. Jovem Pan.
Morning Show. O economista Roberto Campos Neto foi anunciado ontem como substituto de Ilan Goldfein na presidência do Banco Central sob o governo Bolsonaro. De perfil técnico, ele deixa a diretoria do Banco Santander para se lançar na nova empreitada. Vamos lá, Caio, essa escolha aí tem simbologia, como eu falei já, né, quando anunciei aqui nas manchetes, e me diga o porquê dessa simbologia. Nossa, vem carregada de simbologia, né? Bom, a gente está falando de um economista da UCLA, né, com muita experiência na área financeira, carreira sólida no Santander. O nome foi muito bem recebido pelo mercado, né? Agora, o que pega mesmo é que ele é neto de um ícone do liberalismo nacional, né? O Roberto Campos, ele foi... o Roberto Campos, curiosamente, né, faleceu em 2001. Ele foi um grande economista, foi diplomata, foi professor, e a natureza poupou ele de ver a ascensão do PT. Mas muitas das vamos dizer assim, das previsões que ele fez se concretizaram. Eu lembro na minha estreia aqui no Morning Show, eu citei aquela frase famosa dele sobre o PT, que o PT era o partido dos trabalhadores que não trabalham, dos estudantes que não estudam e dos intelectuais que não pensam, né? E ele também apelidou a Petrobras de Petrossauro, né, por causa do monopólio estatal enfim, que tem sido uma mazela aí no preço dos combustíveis para o povo brasileiro, né? O petróleo é nosso, mas é um dos mais caros do mundo. Enfim, um livro que vale muito a pena dar uma olhada, assim, é uma leitura densa, são 2 tomos, é o Lanterna na Popa, né? A autobiografia do Roberto Campos. Esse é um cara que conviveu com as maiores personalidades do mundo no século XX, né? Principalmente como diplomata, e é muito bonita a imagem, né, do título desse livro, né? A Lanterna na Popa, né? Então aquilo que ilumina o que já passou, né? Lá atrás no navio, iluminando tudo. O nome dessa ananáutica, o nome dessa iluminação, desse sinal é Luz de Alcançado. Olha só, temos o Capitão Edgar aí. Navegador. Mestre. Capitão, talvez um dia. Sensacional. Mas eu acho que essa nomeação... Então, se a gente pegar Paulo Guedes, Joaquim Levy, agora Roberto Campos Neto, isso é uma sinalização clara do presidente eleito Jair Bolsonaro, que já declarou que tem o sonho de redirecionar o Brasil, né, no caminho do liberalismo. Aí, esses dias chegou aí ao meu conhecimento umas frases aí do Rogério Águas, né, do Roger Waters, que como comentarista político é um excelente músico. E ele... vai trazer o Roger Waters. É porque ele comentou, não, mas é que a frase dele é simbólica, assim, ele fala que... Você vaiou o show dele também? Eu não tava no show, mas eu já fui no show do... Você vaiaria? Eu pegaria minha pipoca e assistiria de camarote, achei maravilhoso. Ele falava que a desigualdade, ele falou, né, o Roger Waters falou que a desigualdade é fruto do neoliberalismo, do mercado livre mundial, que não regula as oportunidades para os indivíduos. Então, aqui é muito importante colocar que qualquer pessoa em sã consciência tem o avanço social, a superação da pobreza como objetivo. O que se coloca, no caso do liberalismo, é a primazia da liberdade sobre uma igualdade forçada, né? E esse é um ensinamento que vem lá de trás, sabe, Edgar? A gente tem os clássicos, você pega aí o Alexis de Tocqueville com A Democracia na América. Ele era um francês, então é um cara... veio de um sistema aristocrático obcecado por uma igualdade forçada pós-Revolução Francesa, aí ele chega na América e vê o império da liberdade. E aí ele começa a ter alguns insights, ele fala, nossa, uma sociedade mais livre para produzir, ou seja, com menos interferência governamental, ela naturalmente prospera mais. E aí, quando o bolo cresce, ele cresce para todo mundo, assim, lógico, colocando... E aí virou até um conceito de igualdade antropológica em contraposição à igualdade marxista, que é uma coisa imposta, né? Então, uma igualdade mais espontânea, né? Igualdade o quê? Perante a lei, de oportunidades e não de resultado, né? Então, fica aí só esse comentário de que tá na hora mesmo do Brasil ter uma verdadeira experiência de liberalismo e não de algumas políticas liberais misturadas com políticas estatistas, como foi por exemplo, o neoliberalismo tucano dos anos 90, que cresceu dívida pública, aumentou carga tributária. Isso não tem nada de liberal, né? Então vamos ver se o Bolsonaro consegue realizar esse sonho dele.
Vamos lá, vamos aqui, Vini. Como é que tá a nossa hashtag no feriadão Eu Ainda? E aí, o que você conta? No feriadão Eu Ainda, olha, Edgar, tem muita gente como a gente, viu, trabalhando nesse feriadão ainda. Esse meio de feriadão. Exatamente, por exemplo... Nossa solidariedade a vocês. Tamo junto aí. O Ricardo Luiz Pereira diz o seguinte: no feriadão eu ainda ouço o Morning Show e trabalho muito. Nunca vi isso antes. Todos os meus amigos na praia e eu aqui ralando. Acontece, Ricardo, mas faz um bate-volta aí nesse final de semana, pelo menos. O Luiz Moraes diz, hashtag no feriadão eu ainda não saí da cama, não saí para levar o cachorro fazer suas necessidades e ainda por cima vou trabalhar hoje e amanhã à noite. Também tá no perrengue aí o Luiz Moraes. E a Gabi diz o seguinte, hashtag no feriado eu ainda não corri o suficiente com a minha cadela na percepção dela. É quase uma história sem fim. Tá, então muita gente na ralando. Na percepção dela, da cadela. Pois é. Cachorro também é gente. Cachorro também é gente. Exato. É da Mas família. tem bastante dia ainda, né, Edgar? Tem dá pra aproveitar bastante ainda. Dá pra aproveitar. Olha aqui na interação pelo WhatsApp, o nosso assunto é a educação dos filhos, mais especificamente aquela velha questão polêmica da palmada. Os pais podem, né, devem dar uma palmadinha para educar os filhos aí? Nossos ouvintes responderam, mas antes, Vini, vamos contar aí o que nos motivou a discutir esse tema. Eu disse já no início uma frase da Gretchen, né, que teria se posicionado favoravelmente, que um tapinha não dói, né? Exatamente, foi uma declaração da cantora Gretchen aí, ela já abriu o assunto dizendo que era realmente um tema... Quando não é em você, né? Que era realmente um tema polêmico, mas que ela é a favor da palmada sim. Ela falou, é claro que você não vai dar uma palmada quando o seu filho tem 20, 30 anos, né? Até porque a educação já evoluiu bastante do que anos atrás. Agora a criança, ela fala que tem que ter uma palmadinha. Ela diz o seguinte, né? Não tem como. Todos os meus filhos tomaram palmadas, seja na mão, na boca, quando falavam uma mentira, quando falava uma mentira ou um palavrão. Né? A Gretchen que é mãe aí de 5 adultos já, né, de uma adolescente e também tem uma criança de 9 anos, mas ela falou que da filha Júlia, que é de 15 anos, ela não precisa adotar esse método da palmada não, porque ela conversa bastante com a filha conta tudo pra ela, mas ela diz, eu nunca espanquei os meus filhos, não sou a favor do espancamento, nem de bater, nada disso. Mas uma palmada... Fez mais que a obrigação, tá querendo biscoito? Mas tá uma palmada parabéns? precisa sim, uma palmada na bunda bem dada e um castigo faz a criança pensar. Sabe o que eu fico pensando? A pessoa tá em casa, tá de boa, tá, sei lá, vendo Vale a Pena Ver de novo, descansando do almoço, de bucho pra cima e pensa, vou no YouTube falar de lei da palmada. Ressuscitar. Por quê? Você não pode da onde veio isso aí, né? Não dá pra saber, né? Eu resolvi, não. Eu fui procurar o vídeo dela no YouTube, eu não achei. Não sei se ela até apagou esse vídeo ou eu que não acabei encontrando. Então a gente deu as aspas aqui já que tinha na reportagem, né? Mas de repente ela estava até respondendo um questionamento ali de algum seguidor, né? Devia estar fazendo uma live e alguém pergunta, como que você cria seus filhos, Gretchen? Sim. Aí ela resolveu falar. Tem razão. Posso comentar aí essa lei da palmada? Você levou palmada, Caio? Pô! Muito. Eu apanhei muito e eu mereci, devia ter apanhado mais. Aliás, Tem quem goste mesmo, Caio. Eu acho o seguinte, eu fico muito triste com que a lei da palmada criminalizou a dona Mariângela, né? A senhora minha mãe. Agora os atos dela foram antijurídicos. Eu acho o seguinte, com certeza quando a minha mãe batia em mim e nos meus irmãos, eu tenho certeza absoluta que doeu mais nela do que na gente. E a gente, obviamente, não está falando de espancamento nem nada disso. Isso é mais um exemplo do Estado se metendo na educação e nessa relação entre pais e filhos. Logo o Estado, o governo, que assim é o pior exemplo de educador que existe. E assim, aqui tem um aspecto também, quando a gente é muito novo, a nossa capacidade de discernimento ela é bem menor, né? Então, estímulos negativos e positivos,
eles ajudam a manter uma certa ordem e transmitir alguns valores. Mas inclusive, eles podem vir por castigo, não, Caio? Eles podem vir por castigo até um determinado ponto. Sabe o que eu vejo hoje em dia? Não sei se o ouvinte da PAN já percebeu isso. Quando vai almoçar fora, quando vai jantar fora, eu percebo crianças que são verdadeiros ditadores, que não tem limite, né? Então é aquela história do rabo abanando o cachorro. Não tem nenhuma autoridade moral, os pais sobre os filhos, não há o menor respeito, né? E isso não significa que esses meninos que dão show no restaurante, como você está dando, exemplificando, não tenham apanhado dos pais, né? Olha, a questão eu acho que tem uma questão contemporânea aí a colocar na nossa conversa, que é a seguinte: educar demanda tempo. Demanda paciência, demanda diálogo, demanda conversa, demanda conhecimento do que por que aquilo está acontecendo. Hoje em dia ninguém tem mais tempo para mais nada. E quando tem tempo, fica ocupando esse tempo com as coisas para si. A minha mãe era uma dona de casa que tinha tempo. Se você não dialoga, não dá o castigo, aplica um castigo de forma pontual para que a criança, mesmo sem discernimento, que você falou, entenda ou comece a entender o porquê que aquilo está acontecendo, de uma privação, de uma coisa que ela gosta de fazer, acompanhada de uma orientação, uma explicação muito clara na linguagem que ela consegue de alguma forma absorver, o futuro é sombrio mesmo, cara. Olha só, eu concordo com o Caio que as crianças precisam de estímulos negativos, mas tem vários tipos. E precisam de limites, isso que é uma questão. A criança precisa do limite. Se uma criança sem o limite, ela fica totalmente perdida e resulta muitas vezes eu acho que um beliscão, em pequenos delinquentes ditadores. Não um tapa na cara e tal, mas um beliscão. Vamos. Deixa o Caio falar, completa aí, Caio. Vamos especificar um beliscão, que é uma mordidinha. Uma mordidinha. Completa aí, Caio. Um puxão de cabelo, o que você acha? O que eu lembro aqui. Uma unha arrancada. Não, mas um beliscão é uma declaração assim inequívoca, né, de que aquilo que a criança fez, aquele comportamento da criança vai provocar uma consequência negativa. Mas o beliscão é violento. Pra mim, eu concordo com você no que você tá falando dos estímulos negativos. Nossa, é tão mínimo. Eu não conheço ninguém, eu não conheço ninguém que ficou traumatizado por levar beliscão, entendeu? Então, mas é que o beliscão às vezes leva a outras coisas. Mas aí já tem legislação que previne isso. Então, mas nesse caso, assim, ó, deixa eu concluir o que eu ia falar antes. É que Fefito, é a falácia da ladeira escorregadia, que é o seguinte: não, se você abrir espaço pra uma palmada e pra um beliscão, isso vai desembocar no espancamento. Não é assim. Caio, às vezes desemboca, porque a gente vive num país com muitas famílias disfuncionais. Mas a questão eu acho que estímulos negativos precisam ser colocados, porque os pais precisam aprender a dizer não, mas existem vários tipos. Existe o castigo, existe proibir de sair com os seus amiguinhos, existe confiscar o seu iPad, seu celular, ou qualquer coisa do tipo. Os estímulos negativos não precisam ser físicos. Eles não precisam, mas eles podem ser. E eu tô falando agora como alguém que apanhou muito. Apanhei com a espada do Jaspion e do Jiraiya quando era criança, querido. Cinto, chinelo. Apanhei de cinto, apanhei de chinelo. E apanhei quando tava aprontando. Minha mãe batia em mim. Meu pai também batia em mim. Mas algumas das surras que eu levei foram surras exageradas. E meus pais sabem disso hoje. Inclusive, eu tenho certeza que meus pais me educariam de um jeito muito diferente. E muitas dessas surras que eu levei, que eram motivadas, obviamente, por meu pai não saber lidar com uma criança gay ou qualquer coisa do tipo, ou mesmo mimado, elas deixaram traumas bem profundos na minha vida. Eu vou contar um exemplo aqui pra vocês verem que pra muita gente isso é educação e pra muita gente isso é violência. Porque a medida do quanto pode bater, ela é uma medida muito subjetiva. É o remédio e o veneno, né? Varia a dose só. Eu roo unha desde os 3 anos. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu nunca consegui parar de roer unha. Já tive toda aquela coisa de passar pimenta, passar esmalte, passar tudo que podia pra eu parar de roer unha. Eu lembro que um dia eu tava jogando futebol na rua com os meus amigos e meu pai foi na porta da minha casa. Eu morava no interior de Pernambuco nessa época. Meu pai foi na porta da minha casa e falou: Fernandinho, vem cá. Ele me chama de Fernandinho, meu nome é o dele. E eu fui muito feliz. Meus amigos ficaram tão felizes que meu pai me chamou que eles foram junto. Porque eles achavam que eu ia ganhar algo, ou meu pai ia fazer alguma brincadeira. Meu pai olhou pra mim e fez assim: faz assim com as mãos pra eu mostrar as unhas. Eu fiz. Agora faz assim, mostrando as palmas. Eu fiz. Meu pai pegou um chinelo de couro e eu ganhei 10 chineladas em cada mão, porque eu não tinha parado de roer unha. Eu devia ter uns 6 anos nessa época. Isso aqui não é um chororô, não é um mimimi, está mais que superado. Meu pai hoje em dia é um dos meus ídolos e eu tenho certeza que meu pai tem muito orgulho de mim. Eu não tenho problema em falar desse tipo de coisa, porque ele sabe que ele fez bobagem. 10 chineladas em cada mão, de couro,
Deve na doer frente muito. dos seus amigos, dói pra cacete, Caio. E dói mais ainda porque é na frente dos seus amigos. E eu tenho certeza que meu pai achou que ele tava me educando. Eu sou totalmente anti-violência nesse caso. É só um exemplo, assim. Eu sou contra a violência exagerada. Como eu disse, eu não reputo aí a palmadinha, não com chinelo de couro, né? Não com a havaiana de pau, né? Citando cultura pop aqui. Eu acho que o beliscão que eu tomei, eu não conseguiria caracterizar isso como violência de jeito nenhum. Dona Mariângela, eu te amo. Devia ter apanhado mais da senhora, isso sim. Puxão de orelha, né? Levou puxão de orelha. O que tem ali? Arcon? Vamos lá, WhatsApp aqui pra gente. As pessoas estão comentando a respeito desta palmada, da que a Gretchen falou, do que a gente discutiu aqui. Vamos ver o que pensa o espectador aí, o ouvinte da Jovem Pan. Solta pra gente, Bruno. Da Jovem Pan, aqui quem fala é José Maria Palmeira. Olha, eu sou a favor, sim, de uma palmadinha de vez em quando, só pra criança entender, ficar com medo. Lógico que não educa, deixa a criança com medo. Para educar você tem que orientar. Mas as criançadas de hoje, a molecada de hoje tá muito cheia de mimimi justamente por conta disso. Faltou aquela palmadinha de vez em quando pra, né, aquele sacode de vez em quando pra eles aprenderem. Beleza? Não espancar, né, cara? Aí também não. Mas assim, uma palmada de vez em quando não faz mal a ninguém. Beleza? Valeu! Olá, meus amigos do Morning Show, Leandro Lopes aqui de Bragança Paulista. E quanto à pergunta de hoje, sinceramente, século XXI, liberdade acima de tudo. Esse negócio do governo entrar dentro da minha casa para falar como eu devo ou eu não devo educar meus filhos, se eu devo ou não devo dar uma palmada nos meus filhos. Isso tá, sabe, parecendo coisa de ditadura do século passado, do século retrasado. Cada um educa seu filho como foi educado, como deve educar. Essa é a minha opinião. Beijão pra todo mundo. Oi, galera do Morning Show, aqui é a Mônica Medeiros, eu sou educadora parental em disciplina positiva e eu queria responder a pergunta de vocês com relação a palmadas com uma outra pergunta, que é a seguinte: da onde a gente tirou a ideia absurda de que para fazer uma criança agir melhor, a gente primeiro precisa fazer ela se sentir pior, né? Existem inúmeros estudos científicos que apontam transtornos na vida adulta que foram causados por castigos e agressões verbais e físicas na infância, mas não existe nenhum estudo científico que aponta o contrário, que para você ser uma boa pessoa você precisa ser humilhado, apanhar e ficar de castigo na infância. Então fica o meu questionamento e eu quero que respondam com outros estudos também. Obrigada. Maravilhosa! Tô aplaudindo! Arrasou! Eu também tô aplaudindo, a nossa claque tá aplaudindo. É isso aí, e ela é uma especialista no assunto. Bom, é polêmico, né? Quando não é polêmico, né? É isso aí, o ouvinte participando, dando opinião aqui no Morning Show a respeito da nossa enquete de hoje. Agora 11 horas 23 minutos, o horário é de Brasília. Já está disponível na Netflix a série documental sobre a vida de Anitta. E a sexta-feira começou com a internet já enlouquecida por conta dessa notícia, né, Fefito? É verdade, a internet está enlouquecida porque no terceiro episódio de Vai Anitta, a Anitta falou algo que ela já tinha sugerido algumas vezes, mas dessa vez ela disse com todas as letras. A Anitta disse que é bissexual, que ela curte meninos e meninas, já diria Renato Russo. E as pessoas estão empolvorosas porque tem gente agora acusando ela de tentar fazer isso pra se apropriar do movimento LGBT e tem gente se acusando ela de não ter revelado antes também. Porque, afinal de contas, as pessoas têm que sair falando sobre sua sexualidade sempre que questionadas, não é mesmo? É uma Essa é uma grande besteira, uma pressão, né? Uma pressão muito que se boa. coloca de todos os lados, né? E tem gente dizendo também, ela não é bissexual, só porque beijou uma menina na balada, ela vai ser bissexual. Gente, a autodeclaração é um direito assegurado às pessoas, assim. Ninguém tem o direito de tirar ninguém do armário, mas as pessoas têm direito a se autodeclarar. Se ela tá dizendo que ela é bissexual, quem é a gente pra dizer que não? E até de ficar no armário, vai. Exatamente, inclusive. Ficar no armário no Brasil é uma prerrogativa super legítima, inclusive. Eu acho que sair do armário é o maior ato político que você pode ter, que você vai ajudar muita gente, mas ficar no armário é super... É um direito antes de tudo. É um direito antes de tudo, ainda mais no Brasil, em que dependendo do lugar que você saia do armário, você pode morrer ou levar uma porrada no dia seguinte no meio da rua, uma lâmpada na cara.
Mas no Twitter agora tá vindo abaixo, a madrugada inteira só falava de Anitta, e isso porque são 6 episódios. As pessoas estavam no terceiro e já estavam polemizando. No meio do binge-watching. No meio do binge-watching, Caio. Quero saber se você vai assistir Vai Anitta pra aprender mais sobre funk, Caio. Olha, vamos fazer um acordo aqui. Você me fala qual é o melhor episódio e eu assisto. Tá bom. Tá, eu vou escolher o episódio que eu A melhor cena é dos créditos finais. Professor, Essa cena é a melhor de todos. Eu assisti de cabo a rabo. Os créditos finais é excelente. E já que a gente tá falando de Netflix, na Netflix vai ter uma novidade agora de uma brasileira também. Larissa Manoela embarcou ontem para os Estados Unidos para assinar contrato com a Netflix. Larissa Manoela vai ter um contrato de 3 anos com a produtora de vídeos para fazer filmes para a Netflix. E são filmes falados em português e também em inglês. Ela assina o contrato nesses próximos dias. É importante dizer que ela não sai do SBT. Ela tá nessa novela As Aventuras de Poliana, que inclusive vai ter mais de 500 capítulos. Ela fica até o final do ano que vem no ar nessa novela. O contrato dela com o SBT segue, embora a Globo já queira roubar ela do SBT faz tempo. Mas agora ela é também da Netflix. E ela é a mais jovem brasileira a assinar com a Netflix um contrato milionário, não é? Porque se é pra fazer vários filmes aqui e lá fora... Vai ter muita casa em Orlando. Tá falado. E assim a gente vai fechando a lojinha nessa sexta-feira, finalizando a semana aqui no Morning Show. É isso. Bom final de semana a todos. Bom final de semana, galera. Aproveitem esse feriado, esse feriado prolongado aí. Já programou, Vini? Já. Tô chegando Fortaleza. Camadaço. Tá certo. Bora pra Fortaleza. Valeu, Caio. Tchau, pessoal. Até Tchau, mais. Ed. É isso aí. Vamos lá. Descansar no final de semana pra trabalhar segunda. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. A gente volta na programação da Jovem Pan a partir das 10 da manhã na segunda-feira. Muito bom tê-los conosco. Até já. Bom fim de semana. Morning Show.